Graça e paz, queridos, boa noite. Essa de ficar dando a mão para o irmão do lado, eu dei agora para o Diego. Sabe aquela sensação de filhinho com o papai, por causa da altura aqui do rapaz? Me senti quando eu vinha para a feira com meu pai aqui perto e tinha que dar a mão para ele e ficar desse tamanho aqui. Um prazer estar com vocês, queridos, que Deus te abençoe, graça, paz na tua vida. Antes da gente aqui, mais adiante eu vou ler texto das Escrituras Sagradas com vocês, mas antes mesmo eu queria que você mesmo abençoasse o irmão que está ao teu lado. Dá um abração bem gostoso, abençoa teu irmão, tua irmã, depois você pode se assentar e nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Pode se assentar, querido? Tema de hoje. Tem que aproveitar mesmo, né? Tem que ficar no mesmo pique. Para eu me sentir lá na Carisma. Tema de hoje. Renovação é a chave para o crescimento. O motivo dessa mensagem é que eu acredito que, já que é um tempo de aniversário da igreja, é um tempo para a gente repensar a igreja. E a partir do momento que a gente repensa a igreja, influencia completamente nossas vidas, nossa vida pessoal, nossa vida no trabalho, nossos estudos, nossos planos, nosso romance. Cada área da vida da gente é influenciado pelos princípios que nós estabelecemos na vida da gente. E um detalhezinho, você não cresce sem ter renovação, porque se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Quer crescer, alguma coisa de diferente você precisa começar a fazer. Quem não se reinventa vai ficando para trás. Você sabe como é isso no mercado de trabalho. A gente vai se desgastando com o tempo. Daqui a pouco tudo aquilo que nós sabemos fazer, outros também já sabem. Assim são as empresas. Uma empresa surge no mercado, dá aquele boom no mercado, cresce, mas daqui a pouco vem as concorrentes, fazem o mesmo, fazem melhor. Ou você se reinventa, ou você vai afundar no mercado, ou vai sumir, vai cair no anonimato na sua vida profissional, no mercado, seja o que for. A mesma coisa acontece também com relação à igreja. Uma das coisas que uma igreja faz com que ela cause impacto onde ela está, é quando ela tem um processo de renovação constante dentro dela. Se nós ficarmos sempre fazendo da mesma maneira, os nossos cultos são todos iguais, nossa ministração é sempre a mesma, nosso estilo é sempre o mesmo. Se nós não mudarmos, nós temos um range, né? um número de pessoas que podemos atingir e não mais além daquilo. Então, de tempo em tempo, como igreja, nós temos que repensar. Esta igreja aqui, que fica aqui nesse lugar, Jardim Damasceno, Itaberaba e Redondezas, o que esse povo pensa? O que podemos ser de diferente a tal ponto de um comentar com o outro acerca da igreja? Amei saber aqui das obras sociais e do que vocês estão fazendo. Isso é muito bom. Já é um passo que eu acho que já se diferencia de muita coisa que a gente vê por aí. Porque o povo por aí não está fechado com relação a Jesus. O povo está fechado com relação à igreja. Com Jesus, de Jesus você pode falar para qualquer pessoa, ela se abre, conversa com você de Jesus numa boa. Mas na hora que você fala de igreja, a pessoa dá um passo atrás e fala, igreja é aquele negócio, o pastor só quer arrancar dinheiro do povo, eu conheço conhece um monte de coisa errada, e fica falando, e sempre negativo, e já tem uma predisposição negativa de vir a uma reunião da igreja. Então temos que fazer alguma coisa diferente. Temos que fazer alguma coisa que marque a história, que marque as pessoas, que traga impacto. E isso vem de repensar a igreja. Temos que repensar a igreja de todas as maneiras, desde a recepção da igreja lá fora, até qualquer outro ponto da igreja tem que ser repensado. Algum tempo atrás eu fui numa igreja bem conhecida aí no mundo. É uma das igrejas que hoje, se a gente colocasse assim, quais são hoje as 10 igrejas que mais impactam o mundo de hoje? Essa seria uma delas. Quando eu fui conhecê-los, eu achei interessante a maneira como esse pessoal trabalhava
na recepção. Eles são muito conhecidos no mundo todo pela sua música, louvor e adoração, mas vou te dizer que o mais forte deles não é música, louvor e adoração, o mais forte deles tem a ver com simpatia e recepção. Segunda coisa forte neles, intercessão, busca por Deus e uma liderança humilde. Uma outra coisa que eu também achei naquele lugar. Uma das coisas que eu notei e que foi muito impactante foi que parei o carro no estacionamento, longe ainda do lugar, porque o lugar era enorme, então você para longe e tudo mais. Assim que eu desci, já tinha um irmão que cuidava ali daquela área de estacionamento, já apontou para mim e falou: bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe e tudo mais. Eu falei: opa, tá legal o negócio aqui, tá bom, já gostei. Mais adiante, andei poucos passos, já tinha um até uniformizado de guarda mesmo, ele era um guarda ali, ele era um oficial ali, e ele estava cantando, e cantando para Deus, adorando, virou para mim e cantou junto. Se eu soubesse a letra, eu cantava junto, né? Porque estava contagiante aquilo, já era contagiante. E aí, mais adiante, entrei, enfim, fui mais um pouco, ainda não tinha chegado à recepção ali da igreja. Já um outro irmão já apontou para mim e falou: que a reunião hoje seja uma bênção para você, tenho certeza, Deus vai falar com você hoje. Eu falei: oh, aleluia, já senti que o negócio estava bom, Você já chega com o coração abrasado, já chega com vontade no lugar. Outra coisa que me impactou, lá todo mundo chega cedo para a reunião. Então, é aquela multidão do lado de fora, ninguém entra para o salão, todo mundo fica lá fora, aquela multidão toda, aquela coisa gostosa, aquele movimento todo, e daqui a pouco, meu querido, vamos começar o culto, para tudo, todo mundo entra, vamos adorar, porque a adoração é a principal coisa que nós vamos fazer hoje, vamos adorar Jesus. Gostei do serviço deles, da simpatia deles. A liderança e os pastores ficam todos no meio do povo, misturado com todo mundo, você não sabe lá quem é quem, e essa mistura toda faz com que a coisa seja mais simpática para todos. Eu me lembro, anos atrás também, fui visitar uma dessas outras igrejas, num outro país, num outro lugar, também uma dessas que mais impactaram o mundo nos últimos anos. E eu me lembro que quando cheguei, estacionei o carro, tudo mais, e me receberam muito bem. E onde você quer sentar? Eu falei: quero sentar na frente. Me deram na primeira fileira. Eu falei: não, vou na segunda, né? Tudo bem. E aí eu sentei e fiquei na minha. Logo um grupinho de pessoas estava conversando, não me conheciam, nem sabiam quem eu era, já me puxaram para a conversa. Viram que eu estava sozinho, já me puxaram para a conversa, vamos bater papo, vamos conversar e tudo mais. E puxaram assuntos ali da redondeza que eu não entendia, porque eu não era morador de lá, mas estava junto no papo, eles eram muito simpáticos e conversamos, coisas aleatórias. Um deles pediu licença. Ele falou: licença, um minutinho, eu tenho um compromisso agora, não posso? Tudo bem, então continuamos conversando. Daqui a pouco, o cara assume o púlpito. Era o segundão lá da igreja, que eu conhecia por música, a Carisma já gravou músicas que é de autoria dele, conheço o cara, mas era uma era não muito forte ainda nas questões de internet, então eu tinha mais áudios dele, eu não conhecia o rosto dele. E quando eu vi o cara, eu falei: é o cara, estava aqui do meu lado, conversando comigo. Sabe aquele tipo de gente que quando você vê na rua você quer pedir autógrafo? Seria mais ou menos isso, não é? Ele era o cara, e estava ali do lado, batendo papo como qualquer outra pessoa, normal, comum. Essa simpatia e essa proximidade fez com que essa igreja conquistasse o coração das pessoas, e as pessoas levassem outras, que levassem outras, que levassem outras, que levassem outras. Eu estou reunindo com cada área ministerial da nossa comunidade para tratarmos sobre crescimento. Vocês vão entender aqui o porquê. Mais adiante eu falo o porquê. E cada área dela que eu estou tratando, revendo algumas questões de visão, organização e coração, que é os pontos que eu vou tratar hoje aqui com os irmãos, eu vi que nós como igreja precisamos ser mais abertos, envolver mais as pessoas. É como se as pessoas passassem na rua ou soubessem da igreja e assim, imaginariamente tivesse, sabe, aquela mãozinha dizendo: vem cá, a gente quer você aqui. Essa simpatia a igreja precisa passar para as pessoas. A igreja tem que ser um lugar acolhedor, gostoso. Igreja é lugar de bate-papo, de encontrar amigos. Igreja deve ser lugar simpático, acolhedor, no qual as pessoas se sentem supridas naquele lugar. Por isso que a gente cumprimenta, a gente abraça, a gente sorri, as pessoas têm carência disso. Eu me lembro de uma irmã na nossa comunidade que ela me procurou e ela falou o seguinte, falou: Anésio, eu amo muito a palavra de Deus, por favor, não estou aqui desprezando esse momento da palavra de Deus. É uma senhora,
E ela disse assim, mas o momento do culto que eu mais gosto é aquele que você fala assim, abraça o irmão que está do teu lado. E falei, que legal, tal. Eu achei assim, que era mais uma atitude dela de que ela gosta, que é simpática. Falou, sabe o que é? Eu moro sozinha há muitos anos, e às vezes esse é o único abraço que eu tenho na minha semana toda. Então, a igreja tem que ser esse lugar. A igreja tem que ser acolhedora. Então nós temos que começar a repensar a igreja. Vamos repensá-la, vamos reorganizá-la. E isso dá trabalho? Claro que dá trabalho. Quem é acomodado não toma posse da terra prometida. A terra prometida não era para os acomodados, a terra prometida é para aqueles que foram lá e conquistaram ela. Aliás, a Bíblia chega a dizer isso acerca de Caleb, não é? Houve nele um outro espírito. Ele tinha uma paixão por algo que aquilo acabou se tornando algo que Deus valorizou, preservou, e Josué e Caleb foram os únicos daquela geração anterior que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles mudaram o coração. Renovação. Todos os líderes precisam de renovação. Todos os líderes, todos os pastores, líderes da igreja, qualquer pessoa envolvida em qualquer ministério da igreja, precisa de renovação. Vai ver coisas novas, vai ver o que se acontece por aí. Eu achei interessante, hoje eu fui procurado por irmãos adolescentes lá da nossa comunidade, que são da área da música. E vieram me mostrar, empolgados aqui, olha, nós vimos isso daqui, olha, nós vimos isso daqui, porque, queira ou não, louvor e adoração aí fora está tudo igual, né? Parece que todas as músicas são uma cópia da outra. E eles estão procurando coisas alternativas, eles estão felizes que estão buscando o quê? Renovação, ideias novas. Pouco tempo atrás, a Carisma recebeu assim um impacto muito forte vindo dos nossos adolescentes da nossa igreja. Houve uma renovação entre eles que acabou contagiando a igreja toda. Porque aquela moçada bota fogo na gente, né? É muito gostoso de ver. Se nós não renovarmos, vamos ficando para trás. Como pastores, como líderes, nós precisamos renovar, ler coisas novas, estudar coisas novas, buscar maneiras novas, estudar coisas novas que possamos fazer. Cada área da vida precisa de renovação. Casamento precisa de renovação, sua vida profissional precisa de renovação, sua vida, a maneira como você organiza a sua vida financeira precisa de renovação, porque se você continuar gastando do jeito que você gasta, você vai chegar no ano que vem igual você tem esse ano, igualzinho, menos a inflação, não é? Você vai reduzir, porque a inflação vai comer um percentual da sua vida financeira, porque você não se atualizou, porque você não se renovou. Renovação é chave para crescimento, é isso que eu quero falar com vocês hoje. O que eu acho interessante apenas aqui, esse eu vou chamar a atenção, porque é o texto que nós vamos ler, é que nós encontramos aquela igreja no princípio. Nós vamos reler algum trecho aqui do livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver que aquela igreja lá no princípio, uma coisa muito interessante deles, é que eles se renovaram, não quando eles estavam com problemas, mas eles se renovaram exatamente numa fase de maior crescimento da igreja. A igreja dobrou de número, diz ali o texto, multiplicando-se o número dos discípulos, o mínimo múltiplo comum é 2, então no mínimo dobrou, no mínimo. Então, dobra o número de gente da igreja, e a igreja busca uma renovação na metodologia e na maneira de liderança da igreja. Eu achei interessante isso. No momento de maior crescimento é que eles estão buscando renovação. Tem gente que deixa para renovar quando já está no caco, quando já está na lama, quando está tudo quebrado. Mas aqui nós vemos uma igreja que ela queria manter o crescimento, e para manter o crescimento, deu um plus, se renovou um pouco mais. Vamos ler o texto bíblico? Atos capítulo 6, o texto vai aparecer nas telas, você pode acompanhar comigo também. Eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Atos 6, anote do 1 ao 7, mas eu vou abreviar a leitura e vou parar no versículo 4. Diz assim o texto: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, na versão de Almeida diz, multiplicando-se o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Uma pausa para você entender o contexto. O contexto é simples de entender. Igreja crescendo, suprindo as necessidades dos irmãos, toda a liderança da igreja que você pudesse ver ali, qualquer um dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão, o outro Tiago, Felipe, Bartolomeu e o outro lá que entrou em Atos, que eu sempre esqueço o nome dele.
quando esses irmãos assumiram a igreja, todos eles eram de fala hebraica. Entraram muita gente que moravam, judeus que moravam em outros lugares, e o grego se falava no mundo, e vieram para lá, e a igreja cresceu e alcançou essas pessoas. Bom, esses irmãos não sabiam das necessidades dessas pessoas, porque não tinham contato. A igreja é muito grande. Nós estamos falando de alguma coisa, talvez em torno de 20 mil pessoas. É muita gente. Então, houve murmuração. As pessoas falaram, olha, tem gente aqui que não está sendo suprida. Os irmãos, obviamente, tomaram uma decisão rápida, objetiva, direta e certeira. Versículo 2. Por isso os 12 reuniram com todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês de fala grega, 7 homens, de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Interessante aqui, que para qualquer área de trabalho da igreja, esse aqui era gente que ia simplesmente montar a cesta básica, vamos dizer assim. E era necessário ser de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Continuando. Passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Até aqui. Em todo momento novo da vida da igreja, surge uma nova liderança. Todo momento novo a gente tem que perceber, tem líderes novos surgindo. E temos que dar espaço para isso. Temos que começar a localizar dons e habilidades na vida dos irmãos e deixá-los trabalhar os seus dons e habilidades. Todos vocês aqui têm dons. Todos vocês podem contribuir com algo para a igreja. E talvez você não imagine que uma coisa tão simples que você saiba fazer possa contribuir abençoando tanta gente. Uma irmã na nossa comunidade, ela me procurou um dia e me falou o seguinte, Anésio, eu sei fazer costurar. Agora, eu me informei e ela era uma excelente costureira. E ela falou, eu queria me dispor a atingir aqui essas mães dessas crianças que a gente serve no centro social, ensinando-as a costurar, assim elas teriam não só ali recursos para a sua própria família, mas quem sabe um trabalhozinho extra aí para fora também. Nós poderíamos ver se algumas pessoas pudessem, de repente, doar máquinas de costura e fazermos algo assim. Muito bem, falamos com uma pessoa, com outra, se dispuseram. Aí uma pessoa de uma grande empresa de modas aqui, de uma empresa bem conhecida no mercado, que tem em todos os shoppings, ficou sabendo do assunto e falou, eu vou levar esse projeto para a empresa. Levaram o projeto para a empresa e a empresa mesmo resolveu assumir isso para a gente, doou todas as máquinas, mandou professores deles lá, utiliza essa irmã como uma grande referência entre nós, ajuda essas mães das crianças do centro social a costurarem. Hoje elas costuram, vou até citar o nome da empresa, elas costuram para a C&A, por exemplo, e elas veem as roupas delas sendo vendidas em shoppings e tudo mais, e elas ganham para isso. Elas ganham para isso. E a vida deles está mudando ao ponto de algumas crianças nossas, que antes moravam na favela, já estão podendo sair da favela e ter uma outra casa, num outro lugar, mudando seu padrão de vida. É interessante a gente notar uma coisa dessa. Em pouco tempo, eu estou falando uma coisa de 1 ano e meio a 2 no máximo. Uma ideia. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Uma senhora na nossa comunidade, conversando com a minha esposa, falou, olha, eu sei cozinhar também, e meu forte é bolo. Por que a gente não faz uns bolos aqui e vende? Bom, nós estávamos com uma ideia de criar uma cafeteria lá na nossa comunidade já. E a ideia estava sendo organizada ainda, quando essa irmã se dispôs. Falou, não, eu venho aqui, eu faço os bolos e tal, e ela é bem vozinha, o jeito dela. Então nós apelidamos o bolo da vovó, e montamos lá nossa cafeteria, e começamos a vender lá todos os domingos, já que todo aquele povo ia lá, ia tomar café na padaria lá em cima e lá ficava vazio. Começamos a servir aquilo lá. Bom, com toda a entrada daquela cafeteria, nós conseguimos pagar toda a reforma do nosso Ministério Infantil, outras áreas da nossa comunidade, e hoje em torno de 18 a 20 mil reais a gente consegue arrecadar só com a cafeteria, com gente vendendo café, bolo e tudo mais. E isso na renda da igreja, o irmão aqui sabe muito bem que faz uma grande diferença, se isso entra livre, para a gente usar exatamente para a renovação de estruturas. Uma ideia de uma senhora. Qual é a tua ideia para a igreja? O que é que você pode fazer para a igreja? Quando tem gente que organiza coisas interessantes. Eu lembro um irmão no Rio de Janeiro, ele organizou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, eu sou motoqueiro.
E eu gosto de andar com a moto. Eu e minha mulher, a gente pega a moto e sai, viaja para lugares legais. Fiz contato, então, foi exatamente depois de uma pregação lá na igreja, que estava falando sobre dons e despertar os dons da igreja. Esse irmão organizou, junto com o pastor, apoio do pastor, juntou os motoqueiros que eles foram conhecendo inclusive da igreja, e faziam saídas no final de semana, iam para lugares bonitos e paradisíacos ali, eles são do Rio de Janeiro, bonitos, e depois chegavam lá, sentavam, estudavam a Bíblia junto, ministravam. Interessante, esse grupo que começou com 2, 3 pessoas, hoje eles estão em grupo de 60, 70 pessoas, que fazem essas saídas e até retiros hoje deles, só de motoqueiro. Criou um clube de moto. Então, qual é teu dom, qual é tua área, o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer? Falando isso lá na Cariza, um menino chegou para mim e falou: eu gosto de videogame, né? E tem muita gente que fica só criticando. Eu falei: não, monta um campeonato de videogame, maravilha, montou, vamos ver como é que vai ser. Eu não tenho como te dar a resposta agora, porque ainda vai acontecer. Então, vamos ver, vai tocar outros adolescentes que talvez achem igreja uma coisa muito chata, mas ao ver o game e tudo mais, vai se aproximar, vai fazer amizade, e a hora que faz amizade fica. Qual é teu dom? O que você pode construir nessa igreja? O que você pode fazer? Vamos funcionar, gente, vamos funcionar. Não é o pastor da igreja que traz crescimento da igreja. O pastor da igreja, ele não é o maior responsável para trazer gente para a igreja, na verdade ele é o maior responsável para que a pessoa volte. Porque quando não vai com a cara do pastor, nunca mais vem. Mas o maior responsável para fazer esta obra aqui crescer é você. Imagina, por exemplo, eu imagino aqui se aqui na igreja o Diego pega e resolve, falou: quer saber uma coisa, eu vou aqui ganhar uma pessoa por semana aqui na igreja, uma pessoa. E ele consegue o ano inteiro, uma pessoa, por máximo que ele se deu, ele juntou 52 pessoas. Foi o máximo que ele conseguiu. Agora, se cada um de vocês no ano inteiro conseguiu uma só pessoa, nós já dobramos daqui de 80 para 160, para 120, para 220, 240, e aí nós vamos dobrando e dobrando e dobrando o número de pessoas nesse lugar. Então, o que é que você pode contribuir, o que é que você pode fazer? Renovação é a chave para o crescimento. A gente tem que renovar a mente, renovar ideias. Aliás, lembrando aquele texto de Romanos 12, versículo 2, que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra que o texto não está dizendo que Deus vai mudar a tua mente. Ele falou: transformai-vos, a renovação da vossa mente. Ou seja, você transforma a sua mente mudando a sua maneira de pensar. É você que tem que fazer isso, é você que tem que se despertar, é você que tem que encarar a vida de uma maneira diferente. Nós precisamos de gente nova trabalhando na igreja, sim, mas também precisamos que os antigos se renovem. Vamos renovar, gente. Renovação. Vamos falar um pouco de renovação. Primeiro, a primeira área que tem que renovar é a área da liderança. Quando Deus falou com Moisés para começar a preparar o povo para ir para a terra prometida, ele manda Moisés organizar a liderança do povo. E eu achei interessante essa ideia de organizar a liderança, porque a primeira coisa que Deus quis fazer para fortalecer aquele povo foi renovar aquela liderança, renovar a mentalidade daquela liderança. Então, desperta, você que é líder nessa igreja, seja o que for que você faça, aperfeiçoe, chega aqui com uma ideia nova, bole alguma coisa diferente, coloque a sua cabeça, a sua mente, o seu coração para fazer algo que possa trazer renovação para dentro da sua igreja. Continuando, outra coisa que Deus fez com Moisés, falou assim para ele: conta o povo. Interessante, para que Deus ia mandar contar o povo? Cá entre nós, Deus não sabia quantas pessoas tinham. E outra, se nós estamos falando de um número de quase 3 milhões de pessoas, olha o trabalho que deu, gente. Olha o trabalho que deu. Então, Deus não podia chegar assim e falar: Moisés, vou dar uma dica, vai, tem 2.988 pessoas. Entende? Não poderia. Mas por que Deus manda ele contar? Porque para contar, nós não estamos falando de momentos digitais, né? Nós estamos falando de uma coisa no meio do deserto, nós estamos falando de mano a mano, gente a gente, perto de cada pessoa. Deus queria que Moisés, falando assim com Moisés, se envolva com o povo, vai estar perto das pessoas, vai saber quem eles são, vai conhecer esse povo, Moisés. É isso que tem que acontecer. Vai andar perto de cada um deles que você puder, seja próximo das pessoas. Cada pessoa desta igreja tem que ser assim, próximos uns dos outros. É assim que
a igreja tem que ser nesses dias, entendeu? Tem que ser próxima, tem que ser... Aliás, tá uma frescura hoje no meio da igreja, né? Você sabe disso que a gente conversa. Aqui tem 2 amigos aqui que... Quantos anos que a gente já se ama? Vai fazer 8 anos, né? 8 anos, todo mês a gente vê a cara um do outro. 8 anos. Almoça junto, ri junto, passamos ali umas 3 horas mais ou menos juntos, ministramos um ao outro. 8 anos estamos fazendo isso. E a gente se conhece muito bem, mas está uma frescura hoje em dia, principalmente com liderança de igreja. Músico da igreja não se deixa ser tocado, o cara agora é artista. Pastor só anda com segurança, né? Você não se aproxima do cara. Eu me lembro, eu fui pregar numa igreja, e aí eu achei interessante, porque assim que eu cheguei, um irmão já chegou perto de mim e tal, e me serviu, me deu lugar. Falei, legal, achei que era um diácono ali da igreja, né? E o cara não desgrudava de mim. E eu vi que tinha outro também, perto lá do pastor principal da igreja, o tempo todo ali para o pai. Falei, o pessoal aqui serve bem, né? Aí daqui a pouco, na hora de ir embora que eu notei um ponto aqui no cara. Sabe aqueles pontos igual de segurança, né? Aquela coisa. Aí eu olhei assim, eu cutuquei o pastor e falei, cara, eu achei que era diácono da igreja, é segurança. Ele falou, segurança. Sabe como que é, né, meu irmão? Hoje em dia, a coisa está perigosa, né? A gente pode ser sequestrado, né? Eu falei, eu já fui, é legal. Te dá uma bela experiência, né? Aí ele chegou assim para mim, né, e falou, mas você assim não tem medo de sequestro e tudo mais? Tem lá uma igreja grande e tudo mais, você não tem medo de ser sequestrado e tudo mais? Eu falei, não, essas coisas só acontecem com o apóstolo, né? Com o pastor não acontece não, eu sou ralé, esquenta não. Anda no meio do povo, gente. Jesus, que era Jesus, deixava ser tocado pelas pessoas. Vamos renovar, vamos estar perto das pessoas. Essa ideia de contar o povo vamos estar perto, vamos estar junto. O pastor também precisa orar, estar junto para orar, precisa servir, precisa limpar, precisa fazer tudo. É isso que a gente faz. Um dia eu cheguei lá na Cariza, um dia tivemos um problema de uma calha, começou a inundar dentro do salão de reuniões, parou a chuva, fui lá, tirei o sapato, regacei as calças, peguei o rodo e vamos lá. E vieram uns irmãos assim, pastor, não pode, daqui, como não pode? Você está tirando de mim o privilégio de servir? Você quer ser maior do que eu? Maior é o que serve, você não está me deixando servir, é isso? Né? Igreja, a gente tem que servir, tem que ser todos iguais. Então, povo da liderança da igreja, deixa de lado o título, deixa de lado o cargo, deixa de lado a posição, vai servir, vai amar a pessoa, vai andar perto das pessoas, faz isso daqui uma grande comunidade, uma grande família. É isso que a Bíblia nos ensina, é assim que tem que ser a igreja do Senhor. Agora, lembrando, Deus ele não trabalha com preguiçoso. Preguiçoso é sempre deixado para trás. Por isso, quem quer crescer precisa fazer algumas coisas. Uma delas precisa ser treinado. A igreja precisa de treinamento. Nós precisamos fazer cursos novos. Precisamos aprender coisas novas. Vai estudar, meu irmão. Vai estudar. Nem que seja por conta própria. Vai estudar. Hoje temos o milagre da internet, que coisa maravilhosa. Para a gente poder estudar um pouco mais. Eu acredito que nós não vamos conseguir grandes conquistas sem grandes treinamentos. Chame gente boa, que vai ajudar as pessoas da recepção a melhorarem a forma de recepcionar, que vai levar os professores do infantil ou dos adolescentes a terem novas ideias com outros lugares. Uma das coisas que a gente faz muito lá é pesquisa. O que eu mais procuro saber é o seguinte: o que as outras igrejas que estão aí bombando, desculpa o termo que eu estou usando, tá? Bem gíria mesmo, estão bombando por aí, estão abençoando um monte de gente, está todo mundo falando delas, o que eles estão fazendo? Eu quero saber, vamos aprender com eles. Recentemente nós fizemos uma pesquisa e pesquisamos 27 igrejas para saber o que eles fazem com o seu ministério infantil. Por quê? Porque queremos renovar o nosso. Queremos renovar a mentalidade, o tipo de trabalho e tudo mais. Pesquisamos, quisemos saber, quisemos aprender com esses irmãos, ouvir histórias diferentes, paradigmas diferentes, maneiras de governar diferente. É isso. Atualmente nós estamos fazendo isso com o Ministério de Música. No Ministério de Música nós resolvemos sair pesquisando o que se canta mundo afora. O que as igrejas estão cantando aí fora. Quais ministérios têm tocado pessoas e mexido com corações? E depois, área técnica também.
o que estão usando mais hoje em dia, quais são as maneiras de tocar e cantar que hoje tem sido mais comum e que está atingindo gerações. E nós estamos catalogando. Nessa semana eu fiz uma relação de 51 músicas para nós todos ouvirmos. E só eu que passei, outros estão vendo outras. Porque nós precisamos entender o que é que tem por detrás daquelas pessoas. Hoje pela manhã, estávamos no culto lá na Carisma, e aí começou a cantar um cântico que vocês todos conhecem: aclame ao Senhor toda a terra. E aí quando começaram a cantar aquele cântico, o Gernando, que estava do meu lado, um dos pastores lá na nossa comunidade, inclusive muito forte na área da música, ele virou assim para mim e falou: puxa vida, a Darlene, que é a autora dessa canção, que é lá da Austrália, falou: a Darlene talvez não sabia disso, né? Quando ela estava lá sozinha, compondo uma canção, que uma canção dessa ia tocar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Qualquer país do mundo que você for, qualquer igreja no mundo que você for, se cantar essa canção, o povo vai cantar junto. Como é que foi esse impacto todo? E uma canção simples. Uma canção simples. De gente simples. De gente que ama a Deus e quer servir a Deus. Gente que quer assim se doar e se dar. Tempos atrás, Darlene mesmo resolveu, juntou com outros irmãos, líderes de cânticos de adoração no mundo inteiro, gravaram um CD, pegaram toda a venda daquele CD, daquele álbum, todo o dinheiro arrecadado e doaram para obras de assistência social, porque eles entenderam o Evangelho é para isso. Que coisa linda de ver. Então, vamos ver o que está acontecendo por aí. Nós temos que sair daquela mania avestruzesca de olhar a vida, não é? A avestruz, eu não sei se a avestruz faz isso mesmo, mas no desenho faz. No desenho ela pega e enfia a cabeça dentro do buraco, né? E muita gente faz assim, enfia a cabeça dentro do buraco da sua vida e não vê mais nada ao redor. Ai, meu problema. Pô, abre a cabeça, vai ver a vida por aí, olha quanta coisa boa está acontecendo por aí. E às vezes até coisa ruim também você tem que ver para abrir um pouquinho. Eu me lembro uma vez, eu fiz algo com um rapaz, tinha um rapaz lá, nossa comunidade era muito pequena. E nós tínhamos já trabalhos sociais naquele tempo, trabalhos assistenciais, lidávamos com moradores de rua, tudo mais. E eu saí com o rapaz e ele queria ter um tempo comigo para conversar comigo. E o tempo todo queria conversar, mas ele tinha uns horários assim difíceis que eu também não conseguia. E vamos adiando. Eu falei: cara, você quer mesmo conversar? Qualquer horário, legal. Olha, vai ser o seguinte, sábado 11h30 da noite nós vamos sair, que de madrugada nós vamos distribuir lanche para pessoas necessitadas, você vai comigo, beleza? Pô, legal, horário ruim, hein? Falei: vamos junto. Foi junto comigo. Estávamos conversando, aí qual o problema dele? O problema dele era a namorada. Que namorada, ela não gosta mais de mim, isso aqui lá, mas não gosta de mim, separa. Não, acaba a minha vida e tal, e chorando por causa da namorada e tal. Aí eu falei: é só um instantinho, tá? Tem uma pessoa ali precisando, tudo mais, pode se interromper um pouquinho? Vamos interromper? Fomos lá, tal. Conversamos com a pessoa, atendemos ali, demos uma comida ali para a pessoa, começamos a conversar. Puxa vida, o cara contou a história dele, marcou a gente, tudo mais. A hora que saímos ali, eu vi até o olho dele meio chorando assim. Aí fomos conversar, eu falei: e aí? Continua. Até me perdi aqui que eu ia falar, né? Vendo essa necessidade toda, né? Tal. Mas então, minha namorada e tal, e chorava. Daqui a pouco eu falei: cara, mais um momento, desculpa parar de novo, tá? Vamos ali, ó, tem uma pessoa ali. Ele falou: ali aonde? Ali. Ele falou: ali aonde? Eu falei: tá vendo aquele lixo? Tá, debaixo do lixo tem gente ali. O lixo está cobrindo a pessoa, o cara está com frio. Dá uma olhadinha lá. Tem, vamos lá. Fomos lá, batemos um papo com a pessoa, trouxe comida quentinha, tal, aquela coisa toda. A hora que terminamos, eu falei: e aí, qual que era teu problema mesmo? Ele falou: mas nenhum, acabou, não tem problema nenhum. Passou. Tira a cabeça do teu buraco, querido, aí do chão que você criou, que isso? Essa vida avestruzesca sua, entendeu? Vai ver coisa fora, vai aprender coisa nova, vai ampliar tua mente, vai aprender uma nova língua, vai despertar horizontes, vai repensar a vida. Eu achei interessante, algum tempo atrás, não faz tanto tempo atrás, 2 ou 3 anos, eu vou colocar 3.
3 anos atrás, num dos retiros dos nossos adolescentes, eu estava falando isso para eles, eu falei, gente, você não precisa de dinheiro hoje para crescer e para aprender, a internet está aí de graça para você crescer e aprender, vai aprender uma nova língua, vai ampliar a tua mente e tudo mais. Uma menina, filha inclusive de um dos músicos da nossa comunidade, despertou, falou, é isso aí, eu vou aprender coisa nova. E ela resolveu aprender assim, uma língua fácil, mandarim. Tá bom, aprendeu. Aí gostou também, quis aprender outras línguas orientais, pegou noções de japonês. Mas aí ela se encantou com a Coreia do Sul e estudou sobre a Coreia do Sul, aprendeu a falar coreano, fez cursos pela internet e tudo mais. Semana passada viajou para lá, já conseguiu estadia, estágio e a promessa inclusive de um emprego por lá. A vida dela mudou, os familiares estão falando, olha, o que ela realmente quer fazer aqui no Brasil não tem muito espaço para isso. A mente, a vida dela cresceu. E eu não estou falando de família rica, eu estou falando de família pobre. Mas gente que resolveu pensar diferente, sair da caixinha. Renovação é a chave para o crescimento. Amém, queridos? Muito bem. Quer crescer? Vou te dar 3 dicas que são importantes. Primeiro, visão. 3 coisas que você precisa para crescer, para renovar a mente. Primeiro, visão. Tem algo aqui, nesse texto que nós lemos, que eu acho que os caras acertaram em cima. Atos 6,4, o texto diz assim: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esses caras aqui acertaram em cheio. Eu vou te dizer o porquê. O que eles estavam dizendo é o seguinte, gente, a igreja cresceu, está exigindo novas coisas de nós, mas se nós pararmos de fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes, o crescimento vai parar. Então põe outras pessoas para fazer esses trabalhos novos e nós não vamos deixar de praticar as coisas que nos trouxeram até aqui. É essa dica que eu quero te dar. Se você, note que essa igreja se renovou quando estava crescendo, não quando estava com problema. Se você está crescendo na tua vida, as coisas que trouxeram crescimento para a sua vida, elas não podem deixar de ser praticadas. Volte a praticar as coisas que trouxeram você até esse ponto de crescimento que você está hoje. Um dos problemas que muitas pessoas fazem é que quando eles começam a crescer na vida, eles estão num ponto aqui da vida, e eles começam a crescer, eles param de praticar aquelas coisas que trouxeram eles até esse ponto. O que aqueceu o coração de vocês para o ministério? O que foi? Foi tempo de oração? Não para de orar, cara, senão vai perder isso. Era que você se dedicava para ler a Bíblia e buscar a Deus e conhecer a Deus ali, continua fazendo isso. Se nós abandonarmos essas práticas simples, nós vamos parar o crescimento. Isso é verdade para qualquer área da vida. Por exemplo, por que casamento de muita gente esfriou? Porque deixaram de praticar o que praticava antes quando era namorado. Quando era namorado, beijava, abraçava, saía junto, conversava. Havia uma manutenção desta relação que tornava a relação sempre aquecida. Pararam de praticar essas coisas, substituíram por outras. Cuidado da casa, cuidado dos filhos. Essas são outras coisas, mas uma não pode substituir a outra. Aí você substitui de tal maneira que fica tão estranho, que um dia você acorda, olha para o lado e fala, quem é esse indivíduo que está do meu lado aqui? Aí você fala, paz do Senhor, irmão, prazer, tal. Você não conhece mais. São estranhos dentro de casa, porque deixaram de praticar aquelas coisas simples e básicas que levaram até esse ponto de crescimento na sua vida. A mesma coisa acontece, você, por exemplo, começou uma empresa nova, tem lá um negócio novo, tua área de negócio, você, por exemplo, é um cara que começou um negócio próprio. O que acontece? Você dava o sangue ali na empresa, você fazia as coisas ali na empresa, você era o cara que fazia os contatos fora, porque você é carismático e conseguiu bastante clientes. Aí a empresa começa a crescer, você contrata pessoas, põe no teu lugar, senta lá na sua cadeira do escritório e fica lá, e a empresa começa a cair, começa a ter problema. Você deixou de praticar o que te deu crescimento. Vou contar uma coisa para vocês, tem um irmão na nossa comunidade que eu conheço, vou até jogar dessa maneira, vou falar bem aberto aqui, tá? É o cara mais rico que eu conheço e estou próximo dele, mais rico que eu conheço. Mas se você ouvir no meio da reunião, você não diz que o cara é rico, que ele é simples.
no jeito de falar, no jeito de lidar. Ele é família, simples mesmo. Eles não são pessoas que ostentam. Quem ostenta é a que a gente chama de rico novo, rico fake. Não é? Aquela pessoa que ela gosta de ostentar, gosta de mostrar que tem e tudo mais. Não, esses são chatos demais, né? Esse irmão, simples de tudo. Agora é interessante, porque ele é um cara assim que ele faz importação de frutas aqui para o Brasil. Muitas dessas frutas importadas que você tem, é ele que faz aqui no Brasil inteiro. E ele até hoje ainda faz isso. E é interessante, de vez em quando a gente se fala bastante. Não, onde você está agora? Estou na China. Onde você está? Na Alemanha. Às vezes no culto. Nélio, estou despedindo que estou indo para o aeroporto. Né? E é loucura a vida do cara. Eu conversando com ele esses dias, a gente almoçou junto, porque nós somos amigos há muitos anos. Conversando com ele, eu até cheguei a citar isso para ele. Olha só, eu citei contra até o que eu mesmo acabei de falar. Falei, cara, por que você não põe outras pessoas para fazer isso para você? Ele falou, porque aí o negócio cai, Anésio. Eu coloco outras pessoas para me dar retaguarda. Hoje aquelas coisas que eu fazia à mão, que era negócio, e os acertos de conta e tudo mais, isso tudo eu tenho funcionário para fazer. Mas esse contato mano a mano aqui, esse contato com o dono lá da vinícola, por exemplo, sou eu que tenho que fazer isso. Essa é a minha empresa, minha empresa sou eu. É isso. Por isso que eu mantenho a minha empresa desse jeito. Ele falou, um dia eu pego e me aposento, mas aí aposentei de vez e passei para outro, vendi e doei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu nunca vou deixar de trabalhar, porque eu não vou deixar, e aí ele me citou, né? Eu não vou deixar de praticar as coisas que me trouxeram o meu crescimento. Eu falei, obrigado, citando contra mim a frase que eu mesmo tinha citado para ele. Então, vai se envolver, vai crescer, vai fazer aquelas coisas que você fazia antes, que trouxeram você até esse ponto. Hoje a experiência que você tem com Deus, ela é resultado do quê? Quais foram os melhores momentos da sua vida de crescimento com Deus? Era vida de oração? Cadê tua vida de oração hoje? Era paixão por Deus e pela palavra de Deus? Cadê essa paixão por Deus e pela palavra de Deus? Cadê aquele tempo que você até perdia horas de sono só para não terminar de ler um livro, não parar de ler um livro, porque aquilo estava aquecendo o teu coração e você não queria parar? Vai fazer isso de novo. É isso que te dava crescimento. Então, a igreja lá de Atos estava crescendo, estavam bem, mas os caras perceberam, já estamos parando de fazer o que nos deu crescimento. Então, outros fazem isso, nós vamos continuar fazendo aquilo que nos deu exatamente o crescimento até hoje. Então, isso é visão. Qual é a tua visão? Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Como você quer terminar esse ano? Se você não tem visão nenhuma, então qualquer coisa serve. Aliás, se você não tem visão de para onde você está indo, como é que você vai saber que chegou? Como é que você vai saber que conquistou alguma coisa se você não tem visão do que você quer conquistar? A gente tem que ter visão em todas as áreas da nossa vida, todas. Vamos lá? Citar alguma só. Tua visão com Deus. Quer crescer nisso ou não? Quer ter mais experiência com Ele ou não? Então, o que você está fazendo para chegar lá? Vou explicar isso para você. Deus chega assim para Abraão e fala assim para Abraão, é interessante que o texto fala que Deus falou com Abraão depois que o Ló se separou dele. É interessante esse detalhe. Então, às vezes, uma crise acontece na vida da gente, é uma crise para acordar a gente e falar, olha, tem mais coisa para você ver na vida do que você está vendo agora. Isso aconteceu com Abraão. E aí, Deus chega assim para Abraão e fala, sobe aqui no alto do monte. Subiu, tá bom. Olha de onde você está, para o norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você vê, você vai possuir. Note, a terra que você vê, você vai possuir. O que você não vê, não vai possuir. Então, o que é que você está vendo que você pode crescer, vamos lá, na sua vida com Deus? O que seria o ideal de você em Deus? Qual é o ideal? Que tipo de pessoa você gostaria de ser em Deus? Tem uma referência que às vezes nós temos pessoas ao nosso lado, falam, puxa, eu queria ser que nem aquela pessoa. Estou falando no relacionamento com Deus. Ok, o que você precisa fazer? Porque olha como foi para Abraão. Deus disse assim para ele, olha, de onde você está até o norte, sul, leste, oeste. Ele não falou assim, olha lá para o norte. Não, de onde você está, como é que você vai chegar lá? Bom, passo 1, 2, 3. Qual o caminho que você vai fazer para chegar lá? E aí você sabe o caminho simples. Tempo com Deus, oração, adoração. Talvez você fale o seguinte, eu não tenho tempo. Bom, então você tem que caçar tempo. Talvez chegar à noite em casa, desligar eletrônicos, desligar todo tipo de eletrônico, né? TV, computador, celular e tudo. Não dá, então desliga a chave geral. Pronto, você vai ver que paz que fica
é uma maravilha, dá para dormir mais cedo, para você poder acordar mais cedo e acordar disposto, e poder praticar essas coisas. Então, alguma coisa você tem que fazer, tome algum passo para isso. Qual é a tua visão familiar? Onde você quer chegar com a tua família? Qual é a tua visão na questão do amor, do romance? O que você espera nisso? O que você está plantando no seu relacionamento para que lá adiante você tenha um relacionamento maduro e saudável? Qual é a tua visão na sua área econômica? O que você está fazendo? Qual é a tua visão na área de diversão, lazer? Você não tem assim uma viagem dos sonhos que você quer fazer? Não existe isso para você? Pô, eu quero ir para, né? Sim, eu sonho ir para Carapicuíba, né? Então, o que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que juntar para ir para Carapicuíba? Estou brincando, porque povo de Carapicuíba, você sabe que eu te amo, eu moro lá do lado, tá? Eu moro lá do lado, tá? É nós, tá? Apesar que eu sou daqui da Cachoeirinha, eu sou da vila aqui, ó. Então é nós, né? Então, mas qual é o teu sonho? Alguma nação que você queira ir, algum lugar, uma situação diferente, um sonho diferente? Ok, de onde você está até chegar lá, o que você precisa? Precisa de dinheiro. Ué, vai tirar da onde? Não cai do céu. O que você vai fazer para gerar ou para poupar? Isso. São coisas que a gente precisa pensar. Isso é administração simples, gente. Administração simples. A Bíblia fala que um dos problemas de algumas pessoas é que põe o salário no bolso como se fosse bolso furado, diz o profeta Ageu. Você não sabe para onde foi o teu dinheiro. Você tem que saber. Faz conta. Procura saber para onde vai. Faça contas ali, ó, mensais. Coisas simples. Uma economia na semana que você faz, ao longo de anos, faz uma diferença muito grande. Quando o Dedé, meu filho pequeno, ele era bem criancinha, meu filho maior, na verdade, hoje 24 anos, ele era pequeno, e a gente costumava, né, assim, vamos no McDonald's toda semana, aquela coisa toda. Ali que começou a nossa ideia de administração financeira. Toda semana, tudo mais, imagina, 3 lanches, toda semana. Quanto é que dá isso hoje? Alguém chuta aí para mim, eu não sei mais quanto é que está o Mac. Um combo está o quê? 30? 30 cada um? 30 cada. Então, 90? Uau! 3 pessoas, 90 mais ou menos. Bom, mais gasolina, né? Porque eu pegava o carro e ia até lá, vamos arredondar para 100? Tá bom, R$100 por semana a gente gastava. Mas não paramos e deixamos dinheiro na carteira, porque deixar na carteira gasta. Nós fizemos o seguinte voto: toda semana nós vamos depositar R$100, aquele valor que nós íamos gastar, numa poupança. Abrimos uma poupança e colocamos. A poupança não é bom investimento, a gente não sabia. Para nós era o melhor que tinha para poupar. Vamos lá, colocamos lá na nossa poupançazinha e começamos. Virou 400 no mês. Aí a coisa já muda. Muda ainda mais quando você faz a conta anual. Virou quase 5.000 no ano. Foi 4.800. Agora, se ele tinha aproximadamente uns 3 para 4 anos de idade, hoje tem 24, está bem melhor o negócio ali, né? Por isso, quando uma vez o meu filho teve uma situação assim que ele queria, porque era para ele aquilo. Então, ele queria, uma época, ele foi estudar, estudou nos Estados Unidos, tudo mais, e ele queria fazer um passeio. Eu falei, filho, eu banco esse passeio seu. É o sonho da minha vida, quer ir lá para o Alasca. Tá bom, é doido, moleque. Tanto lugar para ir, você vai para lá. Tá bom, 37 negativo, tá bom. Vai, do teu dinheiro, que você poupou ao longo de todos esses anos, junto com a gente. É de lazer, é diversão. Vai fazer o que você quer. Então, você pode fazer planos, projetos para anos de sua vida, simplesmente com pequenas economias. De onde você está, olha para o norte, para o sul, leste, oeste, o que você vê, você vai possuir. Amém? Visão. Quer crescer? Visão. Igreja. O que fazer para essa igreja dobrar de número daqui a... Não coloca assim 1 ano, não. Coloca uma coisa maior. Daqui a 3 anos ou 5 anos. O que fazer ao longo desses anos para que essa igreja dobre de número? Então, isso é visão. A partir de agora, nós temos que nos responsabilizar a fazer algumas coisas. É assim que cresce, é assim que se faz. Muito bem, continuando aqui. Segunda coisa, organização. Organização vai nos levar a fazermos muita coisa em pouco tempo. Aliás, a única coisa que Deus deu soberania para você é seu tempo.
Deus é soberano sobre tudo, mas o tempo Ele deu para você. Você que organiza. Todos nós temos 24 horas, cada um faz dela o que quer. Então, você precisa aprender a organizar o seu tempo. Porque você organizando bem o seu tempo, você consegue fazer mais coisas em menos tempo. E sobrar tempo para você organizar seu lazer, sua diversão, sua vida ficar uma vida equilibrada. Salmo 90, versículo 12, uma paráfrase do texto diz assim: nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo para que possamos crescer em sabedoria. Quer ser sábio? Organiza melhor o seu tempo. Administre melhor o seu tempo. Se organize. Organize sua agenda, organize suas anotações, organize a sua mesa, organize o seu tempo, organize a sua gaveta, organize seu guarda-roupa, organize as panelas de casa, organiza o produto de limpeza, organize a casa para encontrar melhor as coisas, organize suas anotações, seus alvos, o que você escreve, como você é na sua organização. Quando Deus fala comigo, para mim é uma coisa tão séria que eu anoto. Eu posso me lembrar nesse momento de uma ministração que me marcou muito. Muitos de vocês não tinham nem nascido. Em 1985, vi um cara pregando, ele me falou uma coisa, eu anotei bastante. E se você falar assim, Anésio, eu quero ver essa anotação, eu sei exatamente onde ela está. Eu sei onde ela está. Porque naquele tempo não era digital. Imagina hoje digital. Temos tudo na mão. Tudo ao nosso acesso. Eu vim ministrar aqui com vocês. Lógico, fui procurar. Então, um ano atrás, ministrei aqui os 2 cegos. E depois examinamos alguns passos de igreja saudável aqui com vocês. Foi exatamente no ano passado. Como você sabe disso? Está tudo anotado. Está tudo organizado, de fácil procura. Organiza seu mundo digital. Você tem um monte de foto que você nunca vê. Já percebeu isso? Você vai tirando foto e guarda lá. E depois fica ali vendo, vai mostrar para alguém até chato, porque é tudo da mesma, né? Organiza. Organiza seu mundo digital, organiza sua vida pessoal. Gaste outra coisa que você precisa organizar. Organize seus relacionamentos. Quem são as pessoas que mais marcam a sua vida? Quem são as pessoas mais legais que você conhece? As pessoas que mais fazem algo por você, que contribuem para você. Por que você não gasta mais tempo com elas do que com aquelas encrencas, que você gasta mais tempo ainda com aquelas encrencas da vida? Entendeu? É uma questão de organizar. É uma questão de organizar. Eu estou sendo honesto para vocês, não estou sendo orgulhoso, estou sendo honesto. Tem gente que me procura, quero ter tempo com você. Eu não tenho tempo. Não tenho. Porque para dar tempo para ele, eu vou ter que tirar de gente que me é muito importante, tanto eu para a vida da pessoa, quanto a pessoa para a minha vida. E eu não posso tirar isso. Não posso tirar isso. Isso chama-se prioridades na sua vida. Organize a sua vida, organize seus relacionamentos. Quer crescer? Se organize. Moisés, a nação vai crescer. Primeira coisa, organiza a liderança, conta o povo. Isso é organização. Gaste tempo de qualidade com pessoas importantes para o teu crescimento. Ouça pessoas que te inspiram. Busque coisas novas. Vou te perguntar, quantas mensagens ou palestras ou coisas desse tipo você ouviu nessa semana? Compara isso com quantos vídeos de piada você viu nessa semana. E provavelmente, a maioria das pessoas viu mais piada, 5 ou 7 ou 10 vezes mais, do que você viu palestras de edificação para você. Então, que resultado você está querendo na tua vida? Você é contra a piada? Que nada, eu amo, sou bem humorado. Diego, a gente sabe, a gente troca de vez em quando, conversa, ri pra caramba. É bom, por quê? Mas quando a gente tem tempo. Meu tempo está organizado, eu tenho tempo para rir também. Eu tenho tempo para jogar, eu tenho tempo para brincar. Eu faço isso, eu jogo, brinco, gosto dessas coisas. E até fazer nada também. Eu tenho tempo para fazer nada, sentar e não fazer nada. Então é uma delícia. Eu gosto disso. Tenho tempo para isso. Como? Organizando. Mas é importante ouvir palestras. Quantas você ouviu essa semana? O que você ouviu nessa semana? E eu ouvi coisas, essa semana mesmo, eu vi coisa de cientista, eu vi coisa de biólogo, eu vi de pesquisador de ciência astronômica, coisas que não me são úteis para o que eu vou pregar aqui para vocês, mas não interessa, era para o meu crescimento pessoal, eu queria aprender aquelas coisas. Ouvi pregações de pastores,
vamos lá, de 5 a 10 pastores que eu admiro bastante, 6 deles eu ouvi já o que eles pregaram nas igrejas deles. E é interessante saber essas coisas. Mas como é que você faz isso? Faça isso ao longo do dia. Você tem trajetos que você pode usar. Você tem momentos que você fica sozinho, que você pode ouvir. Então, otimiza a sua vida, vai crescer, meu irmão, vai crescer. Selecione bons livros, vai ler bons livros. Quais são os grandes expoentes da área que você faz hoje, do que você pretende fazer na vida? Vai ler, vai pesquisar, vai crescer, querido. E, mais importante também, não fica dando tiro para todo quanto é lado. Eu quero fazer 10 coisas agora. Não. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. É melhor pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Pega uma área da sua vida e fala, eu vou mudar isso. Depois eu vou mudar isso, depois eu vou mudar isso. E aí quando a vida estiver estabilizada, aí você tem espaço para mexer em outras áreas da vida. Terceiro e último, coragem. Mudança requer de nós coragem. Mudança requer de nós coragem. Em toda a história da conquista da Terra Prometida, muitas batalhas aconteceram, muitos empecilhos, inimigos novos surgiram, problemas que eles não tinham antes. Crescimento trouxe problema. Na igreja lá, cresceu a igreja, houve murmuração, houve problema. Crescimento dá problema, dá problema. Existem problemas que você só tem com o crescimento. Gente acomodada, igrejas estagnadas, não tem problemas. Não tem problema nenhum na minha vida. Então, meu querido, você deve estar parado. Você deve estar parado. Não deve estar acontecendo nada na tua vida, porque você não tem problema. Eu sei, não, existem momentos de patamares na vida da gente, não é? Existem momentos de patamares. Sabe como que é degrau, né? Degrau, chama-se espelho e patamar. Espelho e patamar. O espelho é crise, é subida, você desequilibra. Você, né? É momento da sua vida de desequilíbrio. Mas depois desse momento vem o patamar. Tem patamares na vida da gente, amém, aleluia. Isso é bênção. Mas a maioria das pessoas não tem problema, não é porque ela está num patamar, é porque ela não está fazendo nada, não está acontecendo nada na vida dela. Então nós temos que provocar, não provocar problema, mas provocar o crescimento. E o crescimento, para isso acontecer, requer de nós coragem. Agora, eu vou definir coragem para você, de uma maneira um pouquinho diferente do que você está imaginando. Porque quando a gente pensa em coragem, um homem corajoso, alguém corajoso, você pensa em luta. Você pensa em conquista, não é? Coragem, você imagina aquela pessoa assim, né? Coragem? Não. A origem dessa palavra, na raiz dessa palavra, é a palavra coração. Coragem é colocar o coração no que faz. Isso é coragem. Só gente que se apaixona por algo consegue algo. Sem paixão na vida, sem coração, você não faz. Entrevistaram um cara, achei demais aquela entrevista anos atrás, uma das Olimpíadas antigas, mas eu me lembro dessa entrevista, me marcou bastante. Entrevistaram um cara que tinha batido o salto com varas, batido o próprio recorde da Olimpíada. O recorde era dele, o recorde olímpico, e ele bateu o recorde dele. E na entrevista chegaram assim para ele e falou: como você conseguiu isso? Que nem no treino ele tinha conseguido a marca que ele conseguiu no dia. No treino ele não tinha conseguido isso ainda. Como você conseguiu? E ele falou o seguinte: quando você saltar ali, ele falou, expressão dele, né? Bem romântica a expressão dele, mas linda, mas ela é real. Ele falou: quando você saltar ali, lança o teu coração. E quando você lança o coração, todo o corpo acompanha. É isso. Põe teu coração no que você está querendo conquistar. Põe teu coração, quer conquistar a terra prometida? Coragem. É isso que quando Deus chega para Josué e fala: seja forte e corajoso, não pasme nem te espantes. Não é para esse texto da Bíblia Sagrada? Ok, quando Deus fala isso para ele, a gente imagina, né? Forte, corajoso, né? A gente imagina guerreiro. Não, guerreiro já está na palavra forte. O corajoso é: Josué, põe teu coração nisso, cara. Esteja disposto a morrer, mas você vai conquistar aquilo. Se você não está disposto a dar sua vida por algo, você não quer aquilo. Então, põe teu coração, sonha com isso,
Põe alvos sobre isso, se apaixone por isso. Yang Cho, pastor da maior igreja do mundo, falava isso já para a gente. Você tem que inundar a tua mente com visão, com ideias, sonhos e visões. Você quer conquistar algo? Pega uma foto daquilo, põe na geladeira, põe no seu desktop, põe na sua mesa, vem em tudo quanto é lugar. O tempo todo você tem que estar vendo aquilo, para aquilo aquecer o teu coração. É isso. Já viu aquilo que a gente fala, né? O que os olhos não vê, o coração não sente? Não é? Então é a mesma coisa. Se você não está vendo nada, você não está se sentindo apaixonado por nada. Vai se apaixonar, querido. Tem tanta coisa boa que Deus colocou aqui para nós, mas Ele quer que você seja corajoso. Põe teu coração nisso, senão você não vai conseguir. Põe teu coração nisso. Eu quero terminar aqui. Vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Todos nós já assistimos desenho, e acho que todos nós já sonhamos um dia com encontrar, quando criança, vai, eu não sei se sou só eu, vai, você nunca sonhou em encontrar um gênio da lâmpada? Eu morava aqui perto, vocês sabem disso, né? Eu morava aqui no Cachoeira, Jardim Cachoeira aqui embaixo, né? E ali tinha muitos terrenos, né? Naquele tempo, e as pessoas jogavam lixos nesses terrenos, e eu ia lá explorar. Brincar, criança brincava com tudo. Um dia eu achei uma lamparina. Para quem não sabe o que é lamparina, o tio explica, tá? O tio vai explicar o que é lamparina. Lamparina é que assim, aqui essa região, era assim, ameaçava chover, acabava a energia elétrica. Então, ao invés de vela, a gente usava uma coisa chamada lamparina. A lamparina é igualzinho àquela lâmpada do gênio, é igualzinho aquilo. Que tinha um paviozinho que você alimentava com querosene e aquilo durava a noite inteira ali para você. Alguns que estão fazendo assim estão denunciando a sua idade. Você passou igual eu sobre isso. Outros estão olhando uma cara, não sabe nem o que eu estou falando. Olha lá, nem sabe o que eu estou falando. Tio explica. Então, e aquela lamparina é a cara daquela lâmpada do gênio. E eu achei uma. Você acha que eu não esfreguei? Esfreguei. Ela ficou brilhando, gente, de tanto que eu esfregava. Eu achava que ia sair alguma coisa de lá. Criança. Devia ter 5 anos de idade, talvez. É uma imagem bem remota minha. Não era era escolar ainda, entrei para a escola só aos 7, então 5 ou 6 anos de idade deve ter sido quando eu encontrei essa tal minha lâmpada mágica. Mas aí a pergunta, o que eu ia pedir? E se me falasse, não 3, se fosse assim, se não fosse um gênio árabe, né, se fosse um gênio português, né, mais mão de vaca, né? Ora, pois, tu tens apenas um. Eu posso falar com português que eu tenho ascendência, então, só tens um desejo. Vamos tirar a fantasia de lado e eu te pergunto uma coisa. Se Deus chegasse assim para você e falasse, vamos objetivar a tua vida, só que eu vou te abençoar. Mas o que você quer? O que você quer que eu te faça? Afinal de contas, se você fosse escolher uma, qual vai ser essa coisa? Você consegue responder essa pergunta para você agora? Não é para ninguém, esse é o segredo. Tem algo na tua mente e coração? Se essa coisa precisa de mais uma ou duas juntos, põe junto, é um pacote só, tá? Ok. Pôs isso na sua mente? Muito bem. Nós vamos fazer algo aqui agora. Nós vamos pedir isso para Deus. Porque foi Ele que disse, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Deus não se importa com o que a gente está pedindo nesse caso. Ele confia que a gente vai fazer o melhor pedido. E aí, filho, o que você quer? Não, você não vai pedir coisa ilícita, não é? Então, pede para Deus. Pede para Deus. Mas, lembra do último ponto? Coragem. E coragem é colocar o coração naquilo que você está fazendo. Então, se apaixone por esse alvo, para conquistá-lo junto com Deus na sua vida. Paga o preço por isso. Precisar economizar, economiza. Precisar, sabe, vender o carro, andar a pé, você vai fazer, mas vai conseguir, vai conquistar. Se você precisa ir lá pedir perdão, você vai pedir perdão.
Se você precisa fazer uma mudança no seu caráter, na sua vida, você vai mudar. Eu não sei qual é a tua área, cara, somos pessoas tão diferentes aqui. Mas vamos lançar isso diante de Deus. E vou dizer mais. Essa igreja vai ser abençoada com a sua decisão. Em 1997 eu escrevi algo para a liderança da nossa comunidade. Éramos uma igreja ainda pequena, e eu disse assim para aqueles irmãos: segredo do crescimento da igreja são membros motivados. Pessoas motivadas é a maior ferramenta de publicidade e marketing que a gente tem. Elas trazem gente. Quem gosta de um lugar traz mais pessoas. Então, precisamos manter esse povo sempre motivado. Se você conquistar isso, sua motivação vai lá em cima. A igreja vai ser abençoada. As pessoas ao teu redor vão ser abençoadas. Elas vão se sentir melhor de estar junto com você, porque é gostoso estar perto de gente motivada. É gostoso estar perto de gente que está bem, não é? Vamos orar? Vamos orar? Feche teus olhos e ora nesse momento. Feche teus olhos e... aquela oração simples, igual de criança mesmo. Na maior inocência da criança lá, mexendo com a lâmpada mágica como era eu, mas faz isso agora em forma de oração. Senhor, eu reconheço que o Senhor é meu Deus, é meu Pai, cuida de mim, me ama e pode responder a minha oração. Pede o que você precisa para Deus nesse momento. Entre você e Deus agora, entre você e Deus. Pai, no nome de Jesus, com todo respeito e reverência em nosso coração, apresentamos para o Senhor pedidos que para nós são difíceis, mas está escrito: não há impossíveis para Deus. Por isso nós colocamos nossos pedidos diante do Senhor. E vamos colocar o nosso coração junto com isso. Ajuda-nos a ter uma visão de onde nós estamos até chegar nesse ponto. Ajuda-nos a nos organizar para irmos de onde nós estamos até chegar nesse ponto. Ajuda-nos a ter coragem, a ter o coração abrasado e aquecido, até conquistarmos a nossa terra prometida. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado por teu grande coração, o teu grande amor que tem nos amado. Nós te adoramos, nós te amamos, somos teu povo, dispostos a sempre fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você acredita que recebeu algo de Deus hoje aqui? Então eu vou te convidar a adorar a Deus com suas palmas, aplaudindo, falando obrigado, Senhor. Aleluia.